Fala galera, eu sou o Michel Lima e esse aqui é o canal Contesta Barcarena, onde a gente vai estar fazendo análises políticas de todo o movimento político dentro da Câmara Legislativa, do Poder Executivo, do que vai estar rolando em Barcarena no sentido político, tá? Não é um canal de informações da cidade, é um canal político, então nós vamos estar fazendo análises voltadas para o que está acontecendo nos trabalhos desse ano de 2023. Então nós já tivemos ontem, dia 15 de 2 de 2023, a solenidade de abertura dos trabalhos legislativos da Câmara, né? Então nós já tivemos uma nova mesa composta ali, uma mesa diretiva. E essa mesa, a gente já traz algumas análises bem importantes nessa mesa agora. O presidente é o Anderson Coquinha, né? Ele é do Partido Verde. Ele em 2022 ele foi o primeiro vice-presidente da Câmara, então ele já subiu, por exemplo, de cargo, que podemos dizer assim, nesse sentido. A vice-presidente é a Lúcia Nascimento, do MDB. O segundo presidente é o Carlos Barbosa, o Carlinhos Negão, do Avante. A primeira secretária é a Sinara Vilaça. Interessante aqui do PSC. A Sinara Vilaça, em 2022, ela era a segunda secretária, agora ela é a primeira secretária. O segundo secretário agora vai ser o Gladstone, o Dr. Gladstone, que ele em 2022 ele era o quarto secretário. E a terceira secretária é a Sônia Cardoso, do Avante também. E um detalhe importante agora nesse sentido: o quarto secretário é a Esmeralda Gomes, do PSDB. A Esmeralda Gomes ela era do grupo Dois Cunhas e oposição ao Renato Gawa nas eleições de 2020. O que isso mostra pra gente? Um fator interessante: que essa mesa diretiva é composta por todos os apoiadores do Renato Algawa, menos a Esmeralda Gomes. Entretanto, quando ela se encaixa na mesa diretiva agora, isso mostra que ela não vai fazer essa oposição, não vai fazer esse enfrentamento, nem questionamento, nem crítica construtiva em cima do que vai ser feito. Porque erros nas gestões acontecem, mas nesse caso a Esmeralda ela não está se posicionando, assumindo como quarta secretária, ela não se posiciona aqui, não se movimenta para fazer esse enfrentamento em possíveis erros ou cobranças, né, do próprio povo brasileiro, do povo barcarenense, a respeito da prefeitura de Barcarena e do poder legislativo. Então a Esmeralda ela faz esse movimento, né, sai de oposição para situação, né, não diretamente, mas de forma bem indireta, essa movimentação política dela mostra que ela não vai fazer nenhum tipo de oposição ao poder executivo de Barcarena. A vereadora Juliana Nobre estava afastada por licença maternidade e o vereador Luiz Leão não vi participar. Eu não sei o que aconteceu, ele estava em ausência lá, eu não sei o que vai acontecer, ele não participou. Então, tivemos ali alguns convidados que foi o prefeito Renato Ogawa e o deputado estadual eleito agora, o Lu Ogawa. Eles comporam uma mesa junto com o Coquini e com a Sinara Vilaça, ali, a mesa diretiva no momento. E o que me estranhou foi a não participação da deputada estadual Ana Cunha. Ela não participou, eu não sei se ela não recebeu convite, eu não sei se ela não quis participar mesmo, enfim. Mas o que dá a entender, nós podemos fazer uma observação política de duas formas. A primeira forma é que provavelmente ou a Câmara Legislativa ela não tem interesse em compor acordos ou negociações com a deputada Ana Cunha, ou a deputada Ana Cunha não tem interesse em compor acordos ou negociações com a Câmara Legislativa. E isso fica muito claro porque o grupo dos Cunhas eles são oposição, né, eles foram oposição nas eleições de 2020 ao grupo do Renato. Entretanto, a deputada Ana Cunha foi muito bem votada como prefeita em Barcarena, né? Ela não foi prefeita, mas ela foi muito bem votada, ela foi muito bem votada como deputada estadual, né? Ela se diz como uma grande representatividade da mulher barcarenense, então representa as mulheres, né? Representa um nicho muito forte, né? Um eleitorado muito grande ali em Barcarena, que é o eleitorado feminino, mas ela não comparece. E isso mostra que tem já uma divergência, já começa a mostrar os tensionamentos políticos. Como a Esmeralda era aliada dela nas eleições de 2020, né, e era oposição ao Renato, e agora a Esmeralda migra agora, né, nessa composição da mesa diretiva para a mesa de base aliada do Renato, mostra que ela está isolada, a doutora Ana Cunha, ela está isolada, né, politicamente em Barcarena. O Wilson da CW chegou lá, fez uma fala assim, nada demais, nada de interessante, só elogiando, tudo mais. Assim, mas não colocou nada de interessante, assim. Diferente do vereador Paulo Ronildo. O vereador Paulo Ronildo, ele fez uma fala mais puxada pro Luogawa, pro prefeito e pro presidente Coquinha. O que isso mostra? Isso mostra uma fidelidade do Paulo Ronildo
da aliança política composta ali junto com o Renato, com o Luogawa e com a Câmara, né, com a maioria da Câmara ali. Então a fala do Paulo Ronildo mostra essa aliança, essa fidelidade e mostra o seu comprometimento com o presidente Coquinha. Né? Então, nesse momento, a gente pode observar que o Paulo Ronildo, assim como já vem atuando anteriormente, ele não vai fazer nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de enfrentamento ou de questionamento, né? Com a atual gestão da mesa diretiva, nem com a prefeitura, nem com o deputado local. Né? Então, a fala do Paulo Ronildo já deu para a gente conseguir entender esse tensionamento dele. O deputado Luogawa fez uma fala também muito simples, uma fala que ele falou sobre comprometimento, sobre colaboração com a cidade. É o que ele tinha que falar mesmo, não tem espaço, não é o espaço dele de fala para falar outras coisas, então ele tinha que realmente falar só isso. Né? Não vejo muita coisa a respeito de mudança na fala dele. Né? Ele fez o que tinha que ser dito, o que tinha que ser falado ali dele como convidado e como deputado estadual. Uma coisa que ele disse assim, interessante, que ele disse que quando o Renato era deputado, né, então ele criou muitos amigos ali na Lepa, e muita gente mandou, assim, felicitações, né, parabéns, bom trabalho, prefeito Renato Galo, tudo mais, e o Renato devolveu, né, essa fala dele, no momento da fala do Renato, o Renato praticamente tomou, né, conta de toda a fala da solenidade, né, falou por muito tempo, a fala da solenidade praticamente foi toda dele. Ele retornou falando assim que ele agradece muito os agradecimentos enviados pelo pessoal. Entretanto, ele deu uma ênfase no agradecimento na fala dos profissionais, dos servidores da Lepa. Né? Ele disse: eu quero deixar um abraço especial para os servidores da Lepa e tudo mais. E é muito importante, independente da situação, a valorização do trabalhador. Né? O que isso significa? Essa valorização do trabalhador não pode ficar só lá no âmbito da fala, tem que ser também no âmbito da execução e essa valorização do servidor público municipal de Barcarena, né? Que esse é um assunto que nós vamos tratar mais à frente na questão do Sintep. Então, ele fala também sobre uma questão do Luogawa ter feito uma moção de pedido da duplicação da PA 481, né? Já nos primeiros dias do Luogawa na Assembleia Legislativa de Belém, do Pará. E ele disse que ele já tinha feito um pedido também dessa duplicação da reforma da PA 481. A PA 481 ela tem sido motivo de muita crítica nos últimos tempos pelos barcarenenses, né? Muita crítica mesmo, porque ela está com uma série de problemas de infraestrutura e tudo mais. E isso é um problema para a economia local, um problema para a logística, um problema para a segurança de Barcarena, porque com a PA duplicada, arrumada, organizada, isso melhora a escoação, melhora a logística, melhora a segurança, né, melhora o transporte, enfim, melhora toda a infraestrutura, tanto econômica, né, quanto de segurança civil. É importante ter essa duplicação lá dentro da PA 481. O Renato disse que desde o mandato dele já tinha feito um pedido. Então, o que me causa estranheza é que se o Renato fez o pedido quando ele era deputado estadual, e eles têm um bom contato com o governo estadual também, né, com o Eldo Barbalho, então há um bom diálogo entre eles ali, há uma aliança. O que me causa estranheza é por que todo esse tempo ainda não foi atendido o pedido do Renato desde quando ele era deputado, sendo que há uma aliança muito forte entre o governo do estado e a prefeitura de Barcarena, ou o Eldo Barbalho e o Renato Ogawa. Então me causa uma estranheza de quais critérios foram colocados ali para não atenderem o pedido da revitalização e duplicação da PA 481 em Barcarena. Né? Vamos torcer que isso seja desenrolado. O prefeito ainda citou a questão da alimentação de energia elétrica na Ilha das Onças. Eu achei isso bem interessante, porque eu não sabia desse detalhe, mas parece que ele fez um pedido para o Luogawa para ajudar eles lá a desenrolar, né, destravar essa obra de energia, de levar energia elétrica para a Ilha das Onças. Isso é extremamente importante. A Ilha das Onças realmente é uma população vulnerável, eles precisam de energia para várias situações ali, e uma coisa que precisa de atenção realmente. Né? Os ribeirinhos, os moradores da das ilhas, eles precisam de uma atenção diferenciada e especial. Fazem parte dos povos originários do Pará e de Barcarena, então precisa dessa atenção realmente, desse desenrolar dessa obra da Ilha das Onças. Segundo o Renato Ogawa, ele disse que há um problema judicial ali, né, que está travando o andamento dessa obra. Né? Então é importante que o Ogawa realmente, como deputado estadual, faça essa movimentação para tentar colaborar
para desenrolar o andamento dessa obra lá na Ilha das Onças. O Renato também falou que a maioria das obras de Barcarena hoje tem um pedido de ou requerimento de vereador. Aqui começa a entrar um pouquinho mais no sentido político que a gente queria dizer. Se o prefeito fala que a maioria das obras de Barcarena tem um pedido de ou um requerimento de um vereador, isso significa que a nossa cobrança, quando nós cobramos os vereadores para estar fazendo pedido, requerimento, movimentação para ajustar a rua, infraestrutura, saúde, educação, que seja, né? Tá certo, nós temos que pedir mesmo pro vereador, porque o vereador ele é o político mais próximo da população. Então ele tem que sim continuar indo lá nos bairros, ou deveria ir pelo menos, ir nos bairros, escutar a situação da população, escutar as críticas, escutar as reclamações e levar isso para o Poder Legislativo e levar para o Poder Executivo. Já que o Renato disse que a maioria das obras é de pedido de requerimento ou requerimento de vereador. Ou seja, aí ele já está dando um sinal verde para os 2 próximos anos finais da sua gestão, que agora é 2023 e 2024, de que ele continue, que os vereadores continuem fazendo pedido e cobrando, né, e cobrando de uma certa forma, assim, leve, que faça assim, as obras lá de Barcarena. Mas ao mesmo tempo, isso traz uma contrapartida. Quando ele dá esse aval para esse sinal verde para os vereadores levarem os pedidos para o Poder Executivo, ele quer uma harmonia, que se mantenha uma harmonia, um diálogo e um bom entendimento entre a Câmara Legislativa e a Câmara e o Poder Executivo. O porquê que ele fala isso? Porque ele não quer problema. Faltam 2 anos para acabar a gestão dele e ele não vai querer enfrentar problema nesses 2 últimos anos. Tem uma reeleição pela frente, né? E ele não vai querer enfrentar problema com isso. Então, quando ele dá esse sinal verde, ao mesmo tempo ele está dando uma contrapartida aqui de dizer, olha, eu vou estar atendendo o pedido de vocês, mas vocês não me causem problemas, né? Vocês não me venham para cá trazer dificuldade, trazer questionamento, crítica, não venham, passa aquilo que eu tiver que aprovar aqui, né? Aprovem coisas em meu favor aqui, que é isso, né? Então, essa fala do Renato, no sentido de que quando ele fala que as obras de Barcarena são atendidas pelo poder, a maioria dos pedidos são de vereadores, é porque ele está dando esse sinal verde, essa negociação. O problema que me incomoda muito, que é isso torna uma unanimidade, como eu disse para vocês, a Esmeralda, que era oposição lá no início da campanha de 2020, hoje já não é mais oposição. Então nós temos uma unanimidade dentro da Câmara Legislativa de Barcarena. A Câmara dos Vereadores, com essa unanimidade, mostra que nós não teremos nenhum tipo de questionamento, oposição, crítica construtiva, enfrentamento, nada. Nada que venha a ocorrer com algum tipo de erro ou problema na gestão, porque nenhuma gestão está imune a erros e problemas ali que possam acontecer, né? Então a gente não sabe como vai ser o posicionamento do vereador Luiz Leão, porque ele não participou. Ele já deu uma cutucada ali de querer ser meio que oposição, mas a gente não viu nada demais também, né? Claro que nessa sessão ele não estava. Vamos esperar nas próximas condições ali. Então é importante já esse primeiro detalhe. A Câmara, com essa movimentação da Esmeralda para a mesa diretiva e com essa fala do Renato, né, já mostra que vai haver ali uma aliança unânime em favor do Poder Executivo. E nós não teremos, muito provavelmente, questionamentos, críticas, enfrentamentos, né? Enfim, nós não teremos isso aí. É muito provável que nós não teremos. Outro ponto importante da fala dele. O prefeito falou sobre que ele soube, no momento dali, sobre umas manifestações do Sintep, que é o Sindicato dos Professores, a respeito do piso salarial. Segundo o Renato, ele disse que o executivo sempre esteve aberto ao diálogo com todos, inclusive com os sindicatos, com todo mundo, com os sindicatos. Ele disse que não entende o porquê dessa manifestação. Ele não entendia por que estava acontecendo, mas afirmou que vai dialogar com a classe e que tem cobrado da educação, acredito que seja da Secretaria de Educação e do Governo do Estado, do município, da Comissão de Educação. E ele falou também que do Sintep, né, a questão do PCCR. Né, ele falou que tem cobrado de todo mundo a questão do PCCR, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, que é um projeto, um plano que se estende há anos em Barcarena, não é de agora, há muitos anos vem se estendendo. E ele disse já, deixou a fala dele de claro, uma fala política, uma fala de agradar, de amenizar a situação também, já falando assim, que seria uma honra para ele aprovar o PCCR no mandato dele, né? Então ele já começa a jogar essa pressão para cima do sindicato. Por que ele joga essa pressão para cima do sindicato quando ele fala que também depende do sindicato? Na sequência da fala dele, ele diz que várias situações de Barcarena
para ocorrer depende muito da cobrança do sindicato, depende também, é de responsabilidade do sindicato. Então ele joga essa pressão para cima do sindicato. E que depende da parte dele somente a parte jurídica, a parte legal e tudo mais. Né? Disse que o que for do direito do professor será sempre respeitado, que não precisava, né? Não vai ter necessidade de elevar o tom, ou seja, joga a pressão para cima do sindicato de que aquele movimento que o sindicato fez foi desnecessário, que ele está aberto ao diálogo e que não precisava daquele movimento do sindicato, né? Daquela pressão ali era totalmente errada. Daí, para aumentar a pressão em cima do sindicato, e daí eu acho uma estratégia política do Renato, né, interessante. O que ele fala ali? Eu sou aberto ao diálogo com o sindicato, eu tenho um contato muito bom com o sindicato e sou amigo de vários desses representantes do sindicato hoje, do Sintep. O que ele quer dizer com isso? A gente pode ter duas visões nesse sentido. A primeira visão é de que ele sendo amigo da gestão do sindicato, isso pode facilitar o diálogo, ter um diálogo realmente harmônico e que eles podem conquistar mais coisas juntos ali, né? Tendo essa facilidade de amizade entre sindicato e entre a gestão do sindicato e o prefeito Renato Gal. Entretanto, a credibilidade do sindicato cai muito nisso aí. Porque é normal que quando um sindicato é amigo do gestor, é amigo da empresa, né, já cai a credibilidade ali. O que acontece? Tudo aquilo que não for conquistado de interesse total do trabalhador, o sindicato vai ser cobrado. O sindicato vai arrumar uma desculpa, ele vai justificar, olha, não deu por conta disso, vai arrumar suas justificativas ali. E daí o sindicato perde credibilidade porque ele vai ser chamado de pelego. Essa é a realidade. O sindicato, quando o Renato fala que ele é amigo do sindicato, que está aberto ao sindicato, ele diz que ele está jogando peso para cima do sindicato. E tudo aquilo que o sindicato não conseguir, né, o sindicato vai ser chamado de pelego pelos próprios associados. Né? Segundo o prefeito também, ninguém em Barcarena, da classe dos professores, recebe abaixo do piso nacional. Enquanto os outros municípios lá em 2022 entraram na justiça contra o aumento de 33%, ele afirma que ele pagou os 33% desde janeiro, né? Sem nenhum questionamento, sem nenhum problema. Né? Então além dessa fala toda que ele jogou pressão no sindicato, ele disse: eu atendo às necessidades do sindicato, eu atendo às necessidades dos trabalhadores. Né? Ele faz essa jogada política, é uma estratégia na fala dele ali. Obviamente, o Renato é uma pessoa muito astuta nesse sentido, né? Ele é um político, ele é um bom articulador, então ele faz essa jogada política ali. A gente consegue sentir, né, na fala dele quando ele joga essa pressão para cima do sindicato. Daí ele falou o que também? Que quando ele soube desse aumento dos 15% do sindicato, quando ele soube desse aumento aí, que precisaria, automaticamente, rapidamente ele tomou a atitude de pedir um estudo sobre as finanças públicas do município para verificar a possibilidade de pagamento dos 15%. Porque, segundo o Renato, se for fazer o pagamento, né, isso depois dos estudos, ele informa que os estudos mostraram que se for fazer o pagamento do aumento de 15%, vai usar o valor total do Fundeb para o pagamento dos professores e mais 10 milhões de reais que a prefeitura vai ter que compensar ainda para poder pagar os 15% de aumento. Acontece é que o Fundeb, pela lei, né, 12.276 de 2021, estipula que o pagamento do salário dos professores, dos proventos ali, é de pelo menos 70% do Fundeb tem que ser destinado mesmo para o pagamento. Então, se destinar tudo, não tem problema nenhum, porque a lei já fala que no mínimo 70%. Se tiver que pagar 100%, que pague, entendeu? E a questão da compensação de 10 milhões está dentro da lei, que é uma obrigação da prefeitura compensar mesmo o resto dos pagamentos ali, se tiver que compensar. Né? Não está errado, está dentro da lei. Então é isso. Né? Não vejo nenhum problema nisso aí. Né, sobre essa questão dele falar, vamos ter que compensar mais 10 milhões, porque depois ele disse que tem projetos, tem outras coisas para dar em andamento, tipo, ele já está dizendo assim, nós temos outros projetos para dar em andamento e eu vou ter que tirar 10 milhões desses projetos para dar para professor. Ele joga essa pressão, né? Então, eu não vejo problema nisso, até porque o Fundeb também vai ter um aumento de 2,56% para o orçamento de 2023. Né? E esse pagamento de 15% ele não é obrigado a ser dado uma vez, ele pode ser progressivo também. Né? Então, importante essa parte do Sintep. Então, na sequência, o Sintep faz uma nota, né? Uma nota que ele lançou ali nas suas redes sociais. O que a nota do Sintep afirma? E a nota vem fazer um embate contra a fala do Renato. Olha que interessante. Enquanto o Renato falou que ele estava aberto ao diálogo, que é amigo dos sindicalistas e tudo mais ali,
o Sintep vem numa fala de embate ao que ele falou ali. Olha o que o Sintep falou. Em nota, afirmou, o Sintep, né, em nota, afirmou que o prefeito considera como salário base o salário mais os abonos, ou seja, a remuneração total. O que o Renato falou lá, que o Barcarena paga o piso nacional, já o Sintep disse, não, ele paga o piso, né, menor, praticamente ele diz isso, mais os abonos. Isso, juntando tudo na remuneração total, fica realmente acima do piso nacional. Daí, isso é uma fala do Sintep, tá? Daí ele afirmou, o Sintep afirmou na nota que o prefeito fez uma fala descabida e que ele pensa que os trabalhadores da educação são leigos e não soubessem das suas garantias legais e de seus direitos. Né? Então, outro embaixo do Sintep, o Sintep já começa a causar uma tensão em cima da prefeitura, dizendo que o prefeito não está falando ali as verdades. Né? Pensa que o trabalhador e o sindicato é burro. Né? Ele quer dizer isso aí. Ainda afirma que o reajuste do piso salarial dos professores já deveria ter sido feito em janeiro. Segundo o Sintep, o prefeito ainda hoje no caso, né, ontem, ele recebeu, após a sessão solene ali, através da mediação do presidente Coquinha, a comissão composta pela coordenação do Sintep estadual, pela coordenação da subsede de Barcarena e pela comissão regional do Baixo Tocantins, né? Uma comissão composta aí por esses três braços aí do Sintep, e ficou agendado, né? Uma reunião para dia 1º do 3 e uma reunião para hoje, dia 16 do 2, né? E seria agora às 9h30 da manhã. Interessante, né? Que apesar da fala do Renato e dessa contrafala aqui do Sintep, a pressão do Sintep que ele fez na paralisação abriu espaço para essa reunião e abriu espaço para marcar mais duas reuniões. Né? Então a pressão do Sintep deu certo nesse sentido, né? Enfim, ele ali mostrou uma condição de que vai ter um diálogo, uma negociação ali a respeito das necessidades do Sintep, né? Então, mudando para outro ponto aqui do que foi o Renato falou também, ele falou sobre uma questão do governo federal. O novo governo federal está trazendo novas ideias, aberto novo para o novo diálogo, né, as condições de negociação melhores com o governo federal. O Renato não pode falar muita coisa, né, de apoio ao governo federal. Por quê? Porque o Renato é do PL, o mesmo partido do Bolsonaro, que é hoje o partido de oposição ao governo Lula. Então ele não pode abrir muito, né, essa conversa. Então ele foi bem sucinto, ele soube falar. Ele fez uma fala bem, bem, bem baixa, bem simples, para não dar segundas intenções ali, mas já deu a entender, né, que o Renato vai fazer esse diálogo com o governo estadual, vai fazer esse diálogo com o governo federal para buscar ajuda nos repasses para dentro de Barcarena. Ele tocou nesse assunto porque ele falou sobre a questão da merenda escolar. Segundo o Renato, ele fala que ele recebe 33 centavos por dia. Claro que cai só de uma vez, mas o cálculo é de 33 centavos por dia por estudante em Barcarena. E que a prefeitura de Barcarena ela complementa o valor com mais 300% em cima. Eu fiz um cálculo rápido, então, tipo, 300% em cima do valor daria em torno de R$ 1,99 ali. Então, o estudante de Barcarena hoje recebe para merendar, para lanchar ali, essas coisas, o valor de R$ 1,32 aproximadamente, né, ele recebe para lanchar ali na escola. Então, esse complemento que o Renato falou dos 300%, claro, é importante, tem que ser feito mesmo, mas eu só trouxe essa informação porque ele disse lá que vai ser feito esse diálogo, né, com o Poder Executivo do governo federal, tudo mais, porque uma das 10 metas educacionais que foram colocadas ali logo no início do novo governo foi que iria ser feito um novo estudo para aumentar o repasse dos valores de alimentação escolar, né, para todos os estados do Brasil, os municípios do Brasil. Porque desde 2017 que esses valores não são atualizados. E em 2022, quando foi feito um estudo para aumentar esse valor desse repasse, o governo Bolsonaro ele vetou, ele não deixou aumentar esse repasse. Então agora vai ser feito um novo estudo para analisar toda essa inflação, tudo mais acumulada, para poder ver quanto que vai ser repassado para os estados e municípios o valor da alimentação escolar. Né? Então o Renato já deixou essa fala meio que encaminhada, claro que para trazer também para ele um pouco desse condicionamento de que eu estou fazendo, eu estou ajudando, eu estou me esforçando, eu vou correr atrás.
né? Ele também falou sobre uma questão da complementação de valores no transporte escolar. Ele disse que aproximadamente 300% ali que a Prefeitura de Barcarena manda, né, para essas empresas aí que recebem os valores do transporte escolar. Ele não falou quanto que cada recebe por criança, quanto é o contrato, a gente também não sabe. Eu não achei nada de informação nisso na internet, mas ele já traz, né? Ele quer dizer ali que eles estão atentos à educação, que eles estão trabalhando e tudo mais. E a gente sabe que realmente a logística de Barcarena é uma logística um pouco complexa, porque é uma logística que envolve barco, envolve transporte rodoviário, enfim, envolve estudantes, envolve professores também, muito provavelmente, enfim, é uma situação bem, né, delicada ali, e realmente os modais de transporte e a logística de Barcarena é um pouco complexa por envolver barcos e envolver, né, ônibus e vans e tudo mais ali. Daí o prefeito entrou também na condição da questão da saúde, que é uma das grandes reclamações hoje de Barcarena, é uma das maiores reclamações hoje do povo barcarenense, é a questão da saúde. Até porque nós tivemos morte recentemente de pessoas muito reclamando de não ter leito, isso, aquilo, de não estar esperando leito em Belém. Então a reclamação está muito grande em cima da saúde. O prefeito foi lá e falou que ele reconhece a dificuldade, reconhece o problema, né? Que ele disse que a obra que estava sendo feita no Agamarã, ela foi paralisada porque a empresa que estava fazendo não conseguiu concluir a obra do Agamarã e que agora está sendo refeito um novo, um novo processo licitatório para a nova empresa concluir a obra. Um detalhe bem importante nessa situação, ele disse que vai concluir, né, um sonho. Ele não disse assim que vai concluir o sonho, mas ele disse assim, ele disse assim: "Ah, meu amigo, parceiro, o saudoso Vilaça, meu companheiro de luta, de trabalho, não sei o quê. O maior sonho dele era que Barcarena tivesse a melhor saúde, em primeiro lugar, a melhor saúde do estado do Pará." Por que ele faz essa fala sobre a questão da saúde? Porque ele sabe que as críticas da saúde estão grandes, ele sabe que a tensão em cima da saúde está grande. Então por que ele faz essa fala de companheiro, parceiro de trabalho e tudo mais? Ele sabe que o Vilaça tinha um apelo popular muito grande. Então ele traz para si, traz a proximidade dele com o Vilaça, fala que vai compartilhar, que vai cumprir com o sonho do Vilaça, que era de ter a melhor saúde de Barcarena. Daí ele coloca que a Cristina Vilaça, a vice dele, está trabalhando junto, né, e tudo mais. Então o que, é que ele faz? Ele aproxima, ele é uma movimentação política para fazer o quê? Para acalmar a população. Quando ele fala que ele era companheiro, amigo e parceiro de trabalho do Vilaça, que ele vai concluir o sonho, que era um sonho também, tipo, do Vilaça, de ter a melhor saúde de Barcarena, ele tá dando um recado pro povo, né, pro povo: calma, eu tô trabalhando, eu vou fazer. É isso que ele quer dizer, né? Claro que nós sabemos que haviam divergências políticas e tudo mais ali, mas esse é o movimento político do Renato, não é um movimento político, é uma estratégia, ele é muito astuto e ele vai fazer essa fala com uma forma de diminuir a tensão, diminuir as críticas, para ele conseguir trazer o povo de volta para perto dele, porque ele está nos dois últimos anos de mandato dele, né, para depois ele tentar se reeleger. Então ele precisa trazer de volta o povo para perto dele. E sabendo que o Vilaça era muito bem recebido pela população, né, considerado por muitos a melhor gestão de Barcarena, ele faz esse movimento para trazer o Vilaça para próximo dele, a imagem do Vilaça para próximo dele, para ele poder diminuir um pouco dessa tensão da população. Outro ponto importante que o Renato também falou, ele falou sobre a questão do desenvolvimento sustentável, que Barcarena ia ser protagonista nos objetivos de desenvolvimento sustentável destinados, né, ou então indicados pela ONU ali, e que ele tinha um compromisso com esse meio ambiente desde 2013, né, quando o Vilaça conseguiu entrar ali na gestão dele e tudo mais, então ele ia manter esse compromisso, ia transformar o Barcarena como protagonista nesse sentido. O Renato também fala da questão da infraestrutura, que está sendo muito, muito criticada. Algumas questões de infraestrutura por conta das ruas. E Barcarena tem crescido muito na parte urbana. Então ele falou que no setor urbanístico ele fala que tem um desafio muito grande, que o desenvolvimento do saneamento básico, da infraestrutura do setor urbanístico é um desafio com grandes problemas. Ele reconhece que tem muita dificuldade, mas eu achei uma fala dele muito ruim. Foi quando ele fala assim: Barcarena tem muita. Barcarena tem muita gente que tá bem na saúde, daí pisa numa poeirinha e daí reclama. Tá bem na educação, daí pisa ali numa poeirinha e reclama.
Não é isso, prefeito. Se a população está reclamando, é porque está tendo um problema, né? Então, nós mostramos aqui o caso, por exemplo, lá de Santa Rosa, que praticamente vira um rio. Nós estamos vendo vários casos de gente lá no bairro São José, né, atrás do hospital, que está um problema, um caos ali a situação, vive um lamaceiro que fica praticamente impossível de passar. Os problemas da PA 481 e do bairro do Pioneiro, que fica tudo alagado. Então, tipo, é um problema que a população está sentindo na pele. Então, se a população está reclamando, não é uma poeirinha, é lama pura, prefeito. Então, ele fala que vai buscar recursos com o apoio do governo estadual e federal para tentar acelerar o atendimento dessas demandas, né? Então, ele já faz também esse movimento de tentar diminuir a tensão da população para ele conseguir fazer esse movimento político, né, e acalmar um pouco das críticas que a população vem, né, tem feito. No fim, ele pede o apoio de toda a população, né, das lideranças da sociedade civil, lideranças comunitárias, empresários, secretários, vereadores, poder judiciário, né, para conseguir atingir os objetivos da gestão. Então ele faz um movimento político que dizendo que ele quer todo mundo do lado dele, que é um grande problema, por um lado, é muito bom por um lado e muito ruim pelo outro. Muito bom que todo mundo se colabore para melhorar a cidade de Barcarena, mas é muito ruim quando não se tem oposição, quando não se tem pessoas que questionem, pessoas que façam críticas construtivas. Isso é um problema, né? Como já diz o ditado, que toda unanimidade é burra, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa unanimidade aqui de Barcarena, né? É, uma política homogênea é muito complicada, né? A política ela tem que ser heterogênea, ela tem que ter diferenças, né? As diferenças de ideias que fazem a política se movimentar. Isso é muito importante para Barcarena. Daí no fim, né, o presidente da Câmara, o vereador Coquinha, fez os agradecimentos a todas as chefias do município praticamente, né? Ele estava um pouco nervoso, muito nervoso, falou ali sobre na hora de agradecer, né? Ele já tinha agradecido praticamente todo mundo, né? Ele falou ali sobre a questão, ele falou assim, eu quero agradecer a secretária de ordenamento territorial, né? E tava bem nervoso, assim, dava pra perceber um pouco na fala dele. Ele tinha agradecido a todo mundo, já tinha parabenizado um monte lá, o Júnior Gal, que ele queria pelo menos chegar, se igualar, né, aos trabalhos do Júnior Gal e tudo mais. Então, nas falas dele também ele mostrou aquele posicionamento de aliança política junto com o Renato, aliança política com o Logal, né? E mostrou que a Câmara não vai fazer nenhum tipo de posicionamento que não seja de interesse do Poder Executivo, né? É, daí, deixa uma. Essa foi a parte mais pra gente descontrair um pouquinho, que daí no final a vereadora Lúcia Nascimento, né, ela pegou e disse que ela assumiu a presidência da mesa, porque ela é vice-presidente, né, a primeira vice-presidente, então ela assumiu a presidência da mesa, quando o vereador Coquinha foi falar. Daí, quando ela voltou, ela chamou de Wanderson Ogawa, Edson Oliveira, misturou os nomes todos aí, daí no final ela falou, a vereador Coquinha, né, vereadora, isso é um espaço sério, vereador, então você tem que estar preparada, precisa fazer um curso de oratória, né, rapidamente, né, ir no fonoaudiólogo, porque é muito difícil escutar você falando lá na Câmara Legislativa. No mais é isso, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos fazer esse trabalho aí durante esse ano de 2023 para estar analisando todas as sessões